E aí, pessoal? Animados para aproveitar o dia ao máximo? Mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tem muita coisa legal vindo por aí, vocês não vão querer ficar de fora, né? É tipo perder um gol do Mengão no Maracanã. Então, vamos começar e fazer deste dia incrível. Melhor que café da manhã com pão na chapa. Fiquem ligados, continuem sendo incríveis e aproveitem a jornada. A Era Medieval. Uma era de transformações. A Idade Média é um período fascinante da história. Durou aproximadamente 1000 anos, de 500 d.C. a 1500 d.C. Muitas vezes, quando pensamos na Idade Média, nos vem à mente castelos, cavaleiros e uma sociedade rígida. Tipo um Dom Casmurro medieval, sabe? Embora esses elementos fossem importantes, a Idade Média foi muito mais complexa. Foi uma época de grandes mudanças e novos desenvolvimentos, tipo a chegada do brigadeiro na mesa dos brasileiros. A Idade Média viu o surgimento de novas formas de governo, arte e literatura, obras que dariam inveja até ao Monteiro Lobato. Também testemunhou avanços na agricultura, comércio e tecnologia. Este ensaio explorará as diferentes facetas da Idade Média. Examinaremos sua estrutura social, o papel da religião e seu legado duradouro, como se fosse um grande sítio do Pica-Pau Amarelo histórico. Os historiadores geralmente dividem a Idade Média em dois períodos: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média começou com a queda do Império Romano Ocidental em 476 d.C. Este período foi marcado por instabilidade política e o surgimento de novos reinos, uma verdadeira pizza política. O feudalismo, um sistema social baseado na propriedade da terra e nas obrigações militares, começou a tomar forma. Imagine, tipo um mutirão medieval, mas com espadas e escudos. A Baixa Idade Média, que começou por volta do século XI, testemunhou um crescimento populacional e econômico significativo. O comércio floresceu e as cidades se expandiram, quase como a expansão de São Paulo nos dias de hoje. Este período também viu as Cruzadas, uma série de guerras religiosas travadas entre cristãos e muçulmanos. As Cruzadas tiveram um impacto profundo na Europa, levando a novas ideias e comércio com o Oriente Médio, uma espécie de intercâmbio cultural, mas com muita tensão. A sociedade feudal era estritamente hierárquica. No topo estavam os reis, que concediam terras aos nobres em troca de lealdade militar. Os nobres, por sua vez, concediam terras a cavaleiros, que lutavam por eles. Era como uma grande corrente de favores. Na base da sociedade estavam os camponeses, que trabalhavam na terra e forneciam alimento para as classes superiores. Lembra um pouco a nossa agricultura familiar, mas em um contexto bem diferente. A Igreja Católica desempenhou um papel poderoso na sociedade medieval. Ela fornecia orientação espiritual, educação e alívio aos pobres, uma espécie de SUS da época. A Igreja também era uma grande proprietária de terras e exercia influência política significativa. A vida religiosa era central para as pessoas na Idade Média. As catedrais e igrejas eram centros da vida comunitária, como se fossem os shopping centers daquela época. A Idade Média foi um período de mudanças significativas, que lançou as bases para o mundo moderno. Ajudou a moldar as identidades nacionais europeias e influenciou o desenvolvimento da arte, literatura e arquitetura ocidentais. As ideias e instituições da Idade Média, como universidades, direito comum e governo representativo, continuam a nos influenciar hoje. É como se fosse o DNA da nossa sociedade. Em conclusão, a Idade Média pode ter terminado há séculos, mas seu legado continua vivo. Foi um período de desafios e mudanças, que moldou o curso da história. Pense nisso como um grande carnaval histórico, com seus altos e baixos. As inovações, ideias e valores da Idade Média continuam a nos inspirar e desafiar, lembrando-nos da rica tapeçaria do passado humano, como um belo azulejo português que conta uma história.